Ok, estamos de volta ao vivo, conversando hoje com o médico infectologista Fernando Chagas, sobre, enfim, esse momento aí que a gente está vendo em relação à Covid, entre outras doenças. Antes, deixa eu mandar um abraço aí para o Padre Glênio, que está acompanhando a gente, da sua mãe também, Dona Leida, né, que está acompanhando, muito obrigado. Também para Felisberto, que está acompanhando aqui. E fazer uma pergunta que mandaram aqui, doutor Fernando, antes da gente entrar em outras doenças, com quanto tempo a pessoa que fica imune do ponto de vista de ter pego Covid, essa história de sair de casa, as pessoas querem saber disso, assim, ficou com Covid, aí fez o testezinho, ali, ficou bom, com 2 dias e tal, sai de casa com quanto tempo pode sair? Porque tem gente que está dizendo, eita, tem que ficar 15 dias sem ir para o trabalho, como é isso? Como é? Não, com a vacina, como eu falei, né, a vacina ele diminui a quantidade de vírus, ele diminui a transmissibilidade, então você que está vacinado, 10 dias é o máximo de isolamento. A gente tem feito 7 dias nas pessoas com todas as doses, né? Porque, inclusive, coincide com o isolamento da influenza, né? Então, acaba evitando qualquer transmissão de outras doenças respiratórias que podem estar presentes. Então, 7 dias seria para quem tem todas as vacinas e para quem está com 2 ou incompleta, 10 dias já é o suficiente. Agora, sem vacina é um problema, são 14 dias de fato. De tudo. Bom, o cidadão sai, trabalha, volta para casa se sentindo um pouco mal. Chega em casa com alguns sintomas. Aí fica dizendo, olha, eu estou com chikungunya, estou com dengue, estou com Covid, estou com varíola do macaco. Como é que a gente classifica isso numa primeira análise, doutor? A gente faz uma divisão que a gente chama de sindrômica, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Existem as doenças que eles pegam no sistema respiratório, né? Covid, influenza, o resfriado comum. Então você vai ter o quê? Coriza, tosse, dor de garganta. Ah, mas eu tenho também dor de cabeça, eu tenho febre, eu tenho o que as outras doenças têm? Sim, né? A gente chama tudo de doença febril, causa febre. Mas a gente divide em 2 grandes grupos. O primeiro grupo que pega o sistema respiratório, que são as doenças respiratórias. Aí sim, você está em casa, você está corizando com tosse, com febre, você vai pensar nessas doenças, né? Influenza, Covid-19, o resfriado comum, até sinusite, outros quadros. Mas não, você não tem nenhum acometimento respiratório. Você está com dor de cabeça, com febre, né? Aí às vezes sai mancha no corpo. Terceiro dia, pá, mancha no corpo. Dor ao redor do olho. Você vai pensar em quê? O dor ao redor do olho, dengue, chikungunya, as doenças que a gente chama de arbovirose. Então a gente separa basicamente assim, os que pegam o sistema respiratório e os que não pegam. Agora, dar o diagnóstico em si aí é um pouco mais difícil, é importante de fato uma avaliação médica. Tá. E a varíola do macaco? Qual é o nível de preocupação que você tem como infectologista em relação a isso? Eu estava lembrando agora de uma entrevista que eu dei no início de 2019, no início de 2020, né, que me perguntaram os primeiros casos da Covid-19 lá na China. Aí eu até respondi, não, acho que não vai chegar, por quê? Porque a China sempre teve uma capacidade muito grande de bloquear. E 3 semanas depois a gente viu o primeiro caso fora da China e daí para frente não precisa mais falar, né? Que a doença ela pode chegar aqui, de fato, né? Ela já está se espalhando, já são mais de 30 países. Então, de fato, pode chegar e há a probabilidade maior de chegar do que não chegar. Tá. Mudou, inclusive, a nossa descrença sempre ao ver essas doenças. Isso. Hoje a gente já passa a dizer, pode chegar. Pode chegar. Eu costumo dizer o seguinte, hoje a gente respeita o negócio, né? Antigamente, não chega não, tá longe. Não, hoje a gente respeita, tanto que as ações de vigilância se antecipam, o que é muito bom, né? As ações governamentais, ao se antecipar, acaba treinando os profissionais e tomando medidas muito mais precoces que evitam o avanço cada vez mais. Agora, qual a diferença, Luiz? É uma doença menos contagiosa. Ainda bem, né? Por quê? No caso da Covid, o vírus ele se aloja no nariz. Então, é a partir dali que joga para frente o vírus. Então, só em falar, você joga muito vírus para frente. No caso dessa doença da varíola dos macacos, ele se espalha no sangue. Então, ele vai passar pelo nariz? Vai. Mas ele não vai ficar aquele grosso de vírus ali que facilita a transmissão. Então, ao se jogar gotículas, coisas, você joga menos vírus, a probabilidade de pegar é muito maior. Por isso que a gente diz que tem que ter um contato maior. Não é assim, chegar aqui, eu estou com Covid, falo perto de você, você sai com Covid também. No caso da varíola dos macacos é muito mais difícil. Claro, tem outras formas de transmissão, né? As feridas. Uma característica dessa doença é que ela começa a aparecer no rosto lesões. Lesões que ficam, que a gente chama de pústulas, que são as bolinhas com pus dentro, que podem se tornar feridas. A grande preocupação somente dos jovens, né? Porque fica ferimento do rosto. Mas, assim, é uma doença que tem uma certa mortalidade, sim, mas como a transmissibilidade é muito menor, a gente não espera uma pandemia dela. Tá. Bom, me chegou pergunta aqui sobre crianças na escola. A gente percebe que o retorno a retirada das máscaras acabou também
fazendo com que as crianças voltassem um pouco mais adoentadas para casa. Isso. Qual é a sua recomendação aí, geral e individual, em relação às crianças que ficam doentes, aí perde logo uma semana, perde logo 2 semanas de aula? Como é essa relação? Primeiro, é importante que as crianças que estiverem com sintomas, elas de fato fiquem em casa. Agora, a gente sabe da realidade das famílias. Tem famílias que não têm condições de não deixar a criança no colégio. Então, se ela ficar no colégio, que use máscara durante o período que fica lá e orientar os colégios, aos professores, às direções dos colégios, a abrirem as janelas das salas, deixarem o vento circular. Quanto mais aberto e areado, melhor. Salas fechadas com ar-condicionado é igual a doença respiratória circulando ali dentro. E esse não é o período disso acontecer, né? Muito pelo contrário. A gente está vendo aí a explosão de casos de doenças respiratórias em todo o país. Tá. Doutor Fernando Chagas, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua presença aqui no Rede Verdade. Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu que agradeço demais, mais uma vez, a oportunidade de a gente levar a informação à casa das pessoas. Gratidão, Luiz. Tenham uma ótima semana a todos e vamos nos cuidar para evitar que essas doenças avancem. Bom demais. Tá aí, grande parceiro aí da Arapuã, da imprensa como um todo, doutor Fernando Chagas. Bom, já ficando por aqui, é você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.